Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos novamente juntos agora para resolvermos a apostila número 7. E creio que é a última, né? Pelo menos por enquanto. Então vamos lá. Nosso assunto inicial dessa primeira semana, nós vamos falar sobre o feudalismo. E o feudalismo, vocês têm um texto e logo, né, tem também uma imagem aí das classes sociais e vamos para as questões. A primeira questão é muito simples, né? Então vocês vão caçar palavras relacionadas ao feudalismo. Tá? Então está misturado, não tem as palavras já, né, pré-determinadas. Vocês vão procurar as palavras relacionadas ao feudalismo e só isso. Na número 2. A número 2 nós temos um quadro, né? Então esse quadro está pedindo para ser preenchido, pede para que vocês coloquem a característica de cada um desses grupos sociais, que vocês vão encontrar a resposta no texto que eu espero que vocês tenham lido acima, ok? Então vocês vão colocar características dos servos, dos nobres e do clero. 3 características de cada. Na número 3, nós temos um texto, né, que vocês vão ler com atenção, e após ler esse texto, vocês vão responder as questões. As questões, todas elas, vocês vão retirar também a resposta dos textos, tanto daquele primeiro texto lá, o inicial, né, de apoio, quanto a esse quadro. Então, na letra A, nós estamos perguntando, quem eram os vassalos? Letra B, quem eram os suzeranos? Letra C, como era, né, a relação entre vassalos e suzeranos? Tudo no texto, gente, está muito simples os exercícios deste PET. No número 4, nós temos lá, ó, no início do século XII, o religioso francês Estevão de Fougères escreveu os seguintes versos sobre a sociedade de sua época. Os clérigos devem por todos orar. Os cavaleiros, sem demora, devem defender e honorar. E os camponeses, sofrer. Os cavaleiros e o clero, sem falha, vivem de quem trabalha. Tá? Então, aí tem uma estrofe, os versos, né, deste poeta, desse religioso francês. Então, lá temos a pergunta, ó, abaixo. Após ler os versos, responda. Qual é a crítica feita pelo autor? Então, se você ler com cuidado, você vai ver que ele está criticando a exploração do trabalho dos servos. Não é isso? Número 5. Você tem um quadro que você vai preencher dizendo o que eram, né? Em que consistiam as terras comunais, o manso servil e o manso senhorial. Então, o que é? A palavra comunal, né, vem de comum. Então, as terras comunais eram aqueles locais dentro do feudo que todos utilizavam. Então, a fornalha, o moinho, então todas essas áreas do feudo eram para todos. O manso servil está relacionado aos servos, né, então onde os servos viviam, onde eles plantavam, o que iam se alimentar. E o manso senhorial é onde ficava o castelo do senhor feudal, né? Então, onde vivia o senhor feudal e a sua família. Ok? Número 6. Aqui não tem muito o que falar, né, gente? Aqui é enumerar as questões, né? As frases. Então, nós temos lá, número 1, dízimo, 2, banalidades, 3, talha e 4, corvéia. E embaixo as frases que vocês vão relacionar. Para relacionar, é só você voltar lá no texto, na página 58, que vocês vão encontrar toda né, a definição de cada uma dessas palavras. Simples assim, né, sem problemas nenhum, sem dificuldades. Na número 7, está pedindo para que você elabore frases historicamente corretas, é lógico. Né? Então, aqui são respostas que vocês vão fazer, pessoais. Então, na letra A, você vai elaborar uma frase que tenha as palavras feudalismo, poder e igreja. Então, em uma frase só, tem que conter essas 3 palavras. Na letra B, nobreza, feudo, autonomia. Na letra C, ruralização, Europa e agricultura.
Então, uma frase em cada uma dessas letras que contenham as 3 palavras. E a número 8 também, ela é pessoal, tá? Também vocês é que vão responder com o que vocês sabem. Então, lá na última linha, olha lá o que pede, ó. Você conhece alguma história ambientada na Idade Média? Qual? Escrevam um resumo de poucas linhas sobre essa história. Então, tem várias, tá? Vocês podem pesquisar, e tem livros e tem filmes. Então, tem Robin Hood, tem Rei Arthur, tem O Nome da Rosa, então tem várias obras. Qual delas você conhece? E escreva um pequeno texto, ok? Só isso por enquanto. Nos vemos na próxima semana.